Salve, salve, galerinha! Estão preparados para iniciar mais uma viagem na história? Então apertem os cintos que já já vamos decolar para uma época remota e um tempo distante, onde só na história você consegue chegar. Bom dia, galerinha do segundo ano! Estão aí prontos para mais uma viagem na história? Vamos lá então, né? O tema dessa semana é um tema importantíssimo que vocês não podem deixar de dar uma olhada, né? De aprofundar, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui no PET nós temos aí primeiro o conceito de Segunda Guerra, né? Nós temos aí textos e vídeos, né, links para vocês, e nós temos aqui, né, um gráfico sobre algumas consequências, né, sobre os mortos aí por países nessa Segunda Guerra. Temos antes da atividade, né, um texto. Gente, o texto vai falar aí sobre as causas da Segunda Guerra. O texto vai falar que as causas da Segunda Guerra estão ligadas principalmente ao término da Primeira, ao revanchismo, ao Tratado de Versalhes, né? Ao período entre guerras aí que veio a crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários. O texto vai falar aí o que é os regimes totalitários, naqueles regimes, por exemplo, o nazismo e o fascismo, que vai surgir lá na Alemanha, na Itália, né? Liderado por Mussolini na Itália e por Hitler na Alemanha. O texto vai falar das características desse regime, de expansão vital, né? No nazismo da Alemanha tinha a questão da superioridade racial, eles usavam a guerra como forma de se expandir, investiam na questão militar, eles usavam a violência, eram anticomunistas, os líderes, né, gostavam de ser cultuados e etc. Vai falar também aí do fracasso da Liga das Nações, né, que foi criado aí para que não houvesse um segundo conflito. Vai falar aí também da questão militar, né, das intervenções militares da França com a Inglaterra contra a Alemanha. Vai falar inicialmente aí da não agressão da Alemanha à União Soviética, e a Alemanha, quando quebra o pacto de não agressão com Stalin, começa a perder a guerra porque tem que lutar em frentes de batalha. Vai falar da entrada dos Estados Unidos após o ataque japonês à base de Pearl Harbor. E aí vai falar do desfecho da guerra, né, do dia D, quando os aliados eles começam lá uma frente de combate na Normandia. A Itália cai primeiro, né, depois a Alemanha. E, por último, o Japão. E, principalmente, vai falar das bombas atômicas aí no final, de Hiroshima e Nagasaki, né? Que dá fim aí à Segunda Guerra. Temos aí, então, as questões, né? O número 1 fala: descreva as causas que levaram à Segunda Grande Guerra. Gente, está descrito aí no primeiro parágrafo do texto. As causas são o imperialismo, a crise econômica, né? Também é uma causa. Nós podemos colocar os regimes totalitários, né, o revanchismo desses regimes, que eles têm políticas direcionadas à guerra e à expansão territorial, né, a política de expansão de Hitler, de anexação de território. A Primeira Guerra também é causa da Segunda, principalmente aí por causa do Tratado de Versalhes, das questões indefinidas que deixou, o fracasso da Liga das Nações, que não conseguiu apaziguar o mundo. Então, tudo isso aí é causa, né, da Segunda Guerra. Lembrando que o estopim mesmo é a invasão da Polônia. 2. Quais são as características dos regimes totalitários? Os regimes totalitários, nazismo, fascismo, principais características são defensores da violência, né? Hitler, por exemplo, tem várias frases a favor da guerra. Antiliberais. Eles acreditavam na expansão externa por meio da guerra, é a teoria do espaço vital que Hitler tanto fala aí nas suas ideias. O nacionalismo extremado, né, o nacionalismo exacerbado que eles evocavam nas pessoas a ponto de matar e de morrer por essa nação. Eles também gostavam de ser cultuados, tinham um culto ao líder, né?
E eles eram totalitários porque queriam mostrar para as pessoas que o Estado era totalitário, era no Estado que estava todo o poder, e eles, como chefe de Estado, eram detentores de todo esse poder. Lembrando que na Alemanha ainda tem a questão da superioridade racial, da raça ariana, que vai levar Hitler a perseguir várias minorias, né? Principalmente os judeus aí com o Holocausto. Número 3. Por que ou o que as elites passaram a apoiar e por quê? O texto vai dizer que as elites vai apoiar os regimes totalitários. Por quê? Porque num contexto de crise, de fome, de medo de perder o poder, eles vão achar que esses regimes totalitários é que podem controlar o povo. Podem controlar a sociedade, podem deter o socialismo, que eles tinham muito medo dos trabalhadores chegarem ao poder, né? E estava tendo uma comoção por causa da União Soviética. E também esses regimes iam impedir as mudanças, né? E ia controlar a agitação social que estava ocorrendo, que poderia evitar que eles perdessem seus privilégios. Então, por isso, a burguesia alemã, por exemplo, né? A aristocracia, a elite, vai apoiar os regimes totalitários e vão ser coniventes aí com as ideias de Hitler. Número 4. O que decretou o fim da Segunda Guerra. Nós sabemos que a Segunda Guerra ela vai entrar aí no estágio do fim com dois acontecimentos. Quando os Estados Unidos entram, né, em 1941, por causa que o Japão vai bombardear a base de Pearl Harbor, e quando Hitler quebra o pacto de não agressão com a União Soviética. Enquanto Hitler luta só em uma frente na Europa Ocidental, ele está ganhando. Quando ele tem que se dividir, né, em duas frentes e vai lutar lá na Rússia, vai entrar, invadir, é lá na Rússia que ele começa a perder a guerra. Aí junta-se a isso, né, vamos juntar a isso o quê? A derrota dos alemães para a União Soviética, que eu já falei, a entrada dos Estados Unidos, a derrubada das tropas nazistas no norte da África, tem a retomada do Mediterrâneo, né, a derrota da Itália, a Itália cai, Mussolini é pregado lá em praça pública, né, ridicularizado e morto. Depois vem aí a ofensiva dos aliados na Normandia, né, o dia D, vários países participam, inclusive o Brasil, né. E aí esse dia D vai retomar um tanto de ofensiva que vai levar à invasão da Alemanha, queda de Berlim, suicídio de Hitler. O último a se render é o Japão. E o Japão estava assinando uma rendição que era condicionada por alguns fatores. Para obrigar o Japão a uma rendição incondicional, os americanos vão lançar aí no final da Segunda Guerra as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E aí o Japão vai se render incondicionalmente. Lembrando que a maioria dos historiadores defende que essas bombas foram lançadas sem necessidade. Então não era para o Japão, né? Eles, estavam juntando a fome com a vontade de comer. Já conseguia dar o troco no Japão e ainda mostrava para a União Soviética que os Estados Unidos eram soberanos, né? Que ninguém podia com eles, que eles tinham tecnologia que ninguém tinha. Tanto que anos após, a União Soviética também vai criar sua bomba atômica. Porque quando termina a Segunda Guerra, já está iniciando o período de disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, que nós conhecemos como Guerra Fria. Galerinha, fechamos aí mais uma viagem na história. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus. Até a próxima.